Bom dia, irmãos. Hoje é um dia duplamente festivo, né? Um dia em que nós comemoramos mais um ano de aniversário desta igreja. São 34 anos de organização. Estou aí caminhando com os irmãos faz alguns meses, né? Mas tenho essa oportunidade de me alegrar juntamente com os irmãos. Por isso é motivo de muita alegria. E também hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, né, que é exatamente esse prelúdio daquilo que nos aguarda lá na glória, onde todos nos assentaremos na mesa do Cordeiro e vamos poder nos alegrar uns com os outros, tendo a comunhão tanto com os irmãos da fé, como também com os demais. Por isso nós louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos que, por favor, pegassem suas Bíblias, se colocassem de pé. Nós vamos ler os versículos de número 18 a 20 do capítulo 28 de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo de número 18 até o versículo de número 20. Para o nosso consolo, nós vemos que o Senhor sempre esteve conosco, sempre esteve caminhando conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus, porque sabemos que Ele não nos abandonou na nossa caminhada, na caminhada da igreja durante 34 anos. O Senhor, Ele esteve presente em cada momento e Ele tem nos abençoado. Vamos cantar um hino aqui, hino de número 299, hino 299, renovação, exatamente pedindo para que o Senhor venha renovar a sua igreja. Depois que nós cantarmos este hino, eu vou pedir à nossa irmã Jaqueline que faça uma oração, exatamente nesse sentido, para que o Senhor possa fortalecer a sua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Nossa irmã Jaqueline, por favor, leve a Deus em oração, pedindo ao Senhor que possa realmente renovar as forças dessa igreja nessa caminhada, que ela possa realmente trabalhar para o Senhor nessa cidade. Senhor Deus, poderoso, Pai, você dá Deus por Deus, mais uma vez, na sua casa, Pai. Podemos orar, buscar, Pai. Peço que o Senhor venha renovar nossas forças, claramente a
aqui, Senhor, que eu aqui, ó Pai. É um privilégio, meu Deus, estar aqui na tua casa, Pai. Renova cada membro de Deus, cada servo do Senhor, Pai. Eu trago nosso chamado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias lá no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 16, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 até o versículo de número 20. Mateus capítulo 16, versículo de número 13 até o versículo de número 20. Vai ser o texto aí da nossa meditação no dia de hoje. Mateus 16, do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Eu vou ler um versículo, os irmãos responderão com o outro. Mateus 16, versículo de número 13 até o versículo de número 20, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os irmãos? Responderam-lhe: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Respondeu-lhe: Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Os irmãos? Então ordenou aos discípulos que ele vinha que ele era o Cristo. Senhor Deus e Pai, neste momento, uma vez lida a palavra do Senhor, que é suficiente para nos dar entendimento, compreensão, que é suficiente para a nossa salvação, que é realmente a boca do Senhor falando aos nossos corações, te pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos conduzir, através do Teu Santo Espírito, para compreensão, para entendimento e para aplicação nas nossas vidas da Tua Palavra. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, nós temos aqui um texto que conhecemos muito bem, um texto que fala do fundamento da igreja, um fundamento sólido, o fundamento que é a rocha, o fundamento pelo qual toda a igreja tem caminhado, exatamente sendo fortalecida pelo Senhor nesses 34 anos. Se a igreja está de pé é porque ela está fundamentada em Cristo, ou senão certamente não estaria. Eu não convivi todos esses anos com os irmãos, mas certamente cada um dos irmãos pode trazer à sua mente algum fato, algum momento em que a igreja esteve abalada, algum momento em que houve dificuldades, algum momento onde vocês tiveram que transpor barreiras, que realmente buscar a vitória pela graça, pela misericórdia do Senhor. E se os irmãos estão até aqui, de pé, é exatamente porque o Senhor, Ele tem fortalecido. Eu acho interessante esse texto, porque se formos observar bem, o Senhor Jesus aqui, Ele faz uma pesquisa sobre o alcance da revelação de Deus aos homens. Primeiro, observando aquilo que o povo dizia a respeito dele. Nós vemos aqui, se formos observar bem, que indo Jesus
para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo diz a meu respeito? O que o povo fala? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Nós vemos que o povo ainda não tinha uma visão clara a respeito de Jesus. Talvez exatamente por causa disso nós vemos os saduceus e os fariseus, eles pedindo ao Senhor um sinal do céu. Versículo de número 4 diz assim: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Nós vemos que eles queriam um sinal, eles queriam algo que partisse do Senhor Jesus para confirmar a sua divindade. Mas Jesus deixa claro que nenhum sinal lhe seria dado. Nós já estudamos aí a parábola de Jonas e da rainha, né, uma parábola que acontece lá em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 38, onde esses mesmos homens pedem ao Senhor Jesus um sinal para que pudessem acreditar nele, e vemos claramente que eles não acreditavam em quem Jesus era, e eles pediam um sinal. E Jesus, ele deixa claro: nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Sinal de Jonas é exatamente a ressurreição de Jesus. Nós entendemos isso. Jesus, ele deixa claro, lá no capítulo de número 12, ele deixa isso bem claro, que era exatamente o sinal do Senhor Jesus, o sinal da ressurreição dele. Sinal que, embora seja a suprema revelação da divindade de Cristo, não surtiria efeito salvífico naqueles que não eram eleitos. Somente nos eleitos este sinal ele faz sentido. Por isso Jesus, ele alerta aos seus discípulos no versículo de número 6 do capítulo 16: acautelai-vos do fermento, ou seja, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos, tenham cuidado, porque eles estão fermentando o povo. Enquanto eu prego a ressurreição, eles falam que eu não sou o Messias. Eles duvidam da minha divindade. E em fazendo essa pesquisa, para nossa surpresa, havia pelo menos um que recebeu a revelação da parte do Pai de forma antecipada. Nós vemos que pelo menos um ali, ele respondeu corretamente. Porque o Senhor Jesus, ele pesquisa a respeito do povo e depois ele parte para a sua igreja, representada ali pelos apóstolos. Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos que nosso irmão Pedro, ele tinha convicção de que diante dele estava o Messias, diante dele estava aquele que pregava a verdade, diante dele estava aquele que era a base da igreja. E pensando, irmãos, nesse texto, principalmente meditando aí nos versículos de número 17, 18 e 19, nós vemos que a ressurreição de Cristo, ela é a base doutrinária da igreja. Ela é essa base para que a igreja continue firme. Isso porque, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, ela é um poder regenerador. Vemos aí no versículo de número 17
onde o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos da nossa família. Amo você, papai, e amo você, mamãe. Fique em casa e feliz dia dos pais. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto os fariseus e os saduceus espalhavam fermento entre o povo, nós vemos que Jesus, ele trazia em si mesmo a base da igreja, a sua ressurreição. Porque se estamos nessa caminhada de fé, é exatamente porque cremos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E também há de nos ressuscitar. Nós temos no Senhor Jesus essa prévia da ressurreição. Por isso, a afirmação sobre essa pedra não quer dizer que é sobre Pedro, mas sobre a confissão dada por Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa sua confissão, Pedro, sobre ela, a minha igreja é edificada. E as portas do inferno, as portas do Hades, do qual Jesus ressuscitou, as portas do reino dos mortos, não prevalecerão contra a igreja. O Seol, do qual Jonas figuradamente foi resgatado das trevas, da morte, do abismo, da sepultura, essas portas não prevalecerão contra a igreja que segue resgatando os mortos espirituais. A igreja é essa que avança contra os portões da morte, contra os portões do reino dos mortos, contra o inferno, resgatando aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, trazendo à vida aqueles que outrora estavam entregues à morte. E nós vemos claramente que enquanto o mundo segue duvidando, à procura ou até mesmo à espera do Messias, a igreja segue confessando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. A igreja tem essa confissão, e essa confissão é a base dela. Por causa disso nós estamos de pé. Mas não somente a ressurreição de Cristo é esse poder regenerador que traz à vida aqueles que estão mortos, como também a ressurreição de Cristo é a doutrina base da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto os fariseus, eles traziam essa mentira, duvidando do Senhor Jesus, a igreja continuava confessando. Enquanto o mundo segue desesperado, com medo da morte, a igreja segue avante, trazendo à vida aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas a ressurreição de Cristo é esse caminho pavimentado para o céu. A ressurreição de Cristo é o princípio da nossa fé, é aquilo no qual nós acreditamos. Diz o versículo de número 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vemos a igreja como essa agência do reino dos céus, que recebeu da parte de Cristo a autoridade para encaminhar os crentes professos, por meio de Cristo Jesus, a salvação. É através da igreja que nós recebemos essa boa nova, esse evangelho
chegou até nós. Lá em Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 3, o escritor ele registra o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que é estabelecido. Se esta casa de oração, se este lugar que foi estabelecido, se ele é estabelecido sobre Jesus, sobre a rocha, nós entendemos que maior honra ainda tem o Senhor Jesus do que esta casa. Ainda em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14 e 15, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por causa disso, lá no versículo de número 23, do capítulo de número 10 de Hebreus, diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos guardar firme em nossos corações, assim como Pedro, através de uma revelação divina, assim como Pedro recebeu a revelação do Pai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele que ressurgiu, tu és aquele que foi ressurreto, tu és aquele em quem a minha fé se baseia. Enquanto o mundo segue decadente, a igreja segue triunfante, como aquela que tem a autoridade, através de Cristo Jesus, para exumar os cadáveres das sepulturas, trazer à vida aqueles que jazem nas trevas e mostrar o caminho para o céu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa disso que essa igreja ela está de pé há 34 anos. Ou mais do que isso, Antes de ser uma igreja organizada, ela era uma congregação, onde congregavam os santos, povo de Deus, os irmãos presbiterianos dessa cidade. O Senhor é a base da nossa salvação. O Senhor é a base da igreja. Ele tem conservado esta igreja de pé. Hoje, como eu já disse, é um dia especial, onde nós reafirmamos a nossa fé através da ceia do Senhor, onde mais uma vez nós lembramos daquele que não somente esteve morto, mas também ressuscitou, está à destra de Deus Pai, que intercede por nós, que enviou o seu Espírito, essa presença do próprio Deus em nós, para nos manter firmes na nossa caminhada. E nós temos a oportunidade de termos essa comunhão com o nosso Deus.